Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 24 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário nesse dia 3, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Segunda-feira, início de semana, e vamos então às manchetes que fazem parte do Virtual News desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 3 de julho de 2023. Presidente Lula anuncia obras de ferrovia. Líderes da Câmara se reúnem na noite de domingo para definir pauta econômica. Gilmar Mendes afirma que conceito de democracia não é relativo, após declaração de Lula. Calote nas emendas. Governo não viabiliza 5 bilhões e Centrão pensa em mudanças. Mãe do ministro Fernando Haddad morre em São Paulo aos 85 anos. E governador Tarcísio participa de entrega de 640 apartamentos da Baixada Santista. Essas então são as pautas do Virtual News desta segunda-feira. Vamos às manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, administrado por amigos de Arthur Lira, Hospital do Açúcar em Alagoas recebeu 1 bilhão da União em 7 anos. Quadrilha falsificava documentos da universidade. STF conclui julgamento a favor do piso da enfermagem do setor público. Ainda sem consenso, estados e municípios miram reforma tributária. Primeiro carro voador totalmente elétrico é aprovado para testes. O líder do governo da Zé Guimarães, do PT do Ceará, mantém apoio à Lira. Santos, MPT, dá 20 dias para a Prefeitura de Santos se manifestar sobre o Conselho Tutelar. Santos, golfinho é resgatado próximo ao Canal 2. Essas são as manchetes, né, que não podemos deixar de passar em branco. E dentre elas é a questão do golfinho, que foi resgatado na Praia de Santos ontem junto ao Canal 2. O golfinho é uma fêmea e tem ferimentos graves. Foi resgatado e agora está recebendo os cuidados devidos. 10h27, vamos para as pautas do Virtual News de hoje. Presidente Lula anuncia obras de ferrovia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira o início das obras da ferrovia de interligação leste-oeste em Ilhéus, na Bahia. O presidente está no estado desde domingo, quando participou das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Ao todo, a ferrovia terá aproximadamente 1.527 quilômetros de extensão e vai ligar o Porto de Ilhéus, no município de Figueirópolis, no Tocantins. Lula dará início às obras do lote 1F, que faz parte do primeiro trecho da ferrovia. 3 ao todo. Ele terá 127 km de extensão, ao longo de Ilhéus, Uruçuca, Ubaitaba, Mongólia, Piano Leal e Iaquara. O investimento foi de 1,5 bilhão e a obra tem previsão de durar 36 meses. Então está aí o trecho de 127 km. Inaugurado uma obra de 1.527 quilômetros de extensão. Obviamente, a estrutura que o país precisa, o Brasil precisa investir na sua estrutura. 10 horas mais 28 minutos, vamos a mais uma matéria.
Líderes da Câmara se reuniram na noite de ontem para definir pauta econômica. O Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados se reuniu na noite de ontem, domingo, para definir a pauta da votação da primeira semana de junho, após a reunião, que costumava acontecer às terças-feiras, ter sido antecipada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Lira anunciou a antecipação pelas redes sociais na sexta-feira, depois de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Desde meados de junho, o presidente da Câmara anuncia que para a semana um esforço concentrado de votação de pautas econômicas amplas, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal e as mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O último item, né, a questão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está travando a pauta da Câmara. Né? Os deputados não estão votando devido a essa questão do CAF. E, lógico, essa semana é aguardado esse desenrolar. A reunião dos líderes se dá em um momento em que a Câmara se mostra insatisfeita com o relacionamento com o governo federal, a questão das emendas impositivas. Vamos dar, então, o início da semana, segunda-feira, muita coisa vai rolar até o trâmite dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara dos Deputados. Vamos dar mais uma matéria. Gilmar afirma que conceito de democracia não é relativo, após declaração de Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou ontem que o conceito de democracia não é relativo. As declarações foram feitas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Na postagem, Gilmar afirmou que não é democrático um regime político em que o chefe do Estado usa do poder militar para subjugar o Congresso e o Judiciário. A realização de eleições em tal cenário jamais poderia afirmar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre o governo e a oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão, escreveu o ministro. De acordo com o ministro, a Constituição de 1988 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a destruição e também a demanda que não seja tripudiada na maioria daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. A crítica do ministro se após as declarações do governo do presidente Lula em relação ao regime na Venezuela, a democracia na Venezuela, inclusive citando que eles têm muito mais eleições do que o Brasil. Obviamente, é uma discussão do entendimento desde as declarações do governo Lula referente às narrativas que fazem da Venezuela um país onde que exerce a democracia ou não exerce a democracia. De fato, a maior parte do mundo observa a Venezuela como um regime ditatorial, embora o presidente Lula não observe dessa forma. Mas agora o ministro faz um apontamento nas redes sociais, demonstrando aí que o país precisa se posicionar referente a essa questão da Venezuela. Se o Mercosul precisa avançar, a Venezuela também é um ponto crucial nessa discussão. 10 horas mais 31 minutos, vamos a mais uma matéria. Calote nas emendas. Governo não viabiliza 5 bilhões e Centrão pensa em mudanças. O governo Lula deixou de pagar cerca de 5 bilhões em emendas parlamentares neste semestre, atrasando a formação da base aliada da Câmara. Diante de demora, deputados avaliam maneiras de obrigar o Executivo a se comprometer com a liberação de verbas. A maioria do dinheiro pago este ano ainda é de dívida do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Liberados até o momento 5 bilhões de restos a pagar da gestão passada, segundo a plataforma do Siga Brasil, que lista os gastos orçamentários do Executivo. Anunciamos há pouco a reunião de Lira com os líderes no domingo, ontem, na noite de domingo. E agora, essa questão da insatisfação relacionada às emendas, né? Aí fica aquela questão, emendas do relator, orçamento secreto, tudo isso está em baila, né? Tudo isso está em discussão nesse momento. E o que de fato deve ser feito, né? A questão do apoio, então os deputados, e é lógico, né? A base de apoio ao governo tem reclamado das emendas da não reunião com ministros, do não reconhecimento do trabalho dos deputados, e isso tem dificultado bastante a questão política do governo, que passa por um momento crucial, aprovação do arcabouço fiscal e várias outras pautas que se encontram em discussão. E isso, é lógico, é o momento agora
de, como a gente diz, né, de ver que a gente tem garrafa vazia para trocar, de troca entre o governo e a base. E, obviamente, pela reunião dos deputados, dá para observar que vai ter um endurecimento para ver se realmente cumprem as promessas junto aos poderes, né, legislativos, tanto à Câmara quanto ao Senado. Vamos aguardar, então, para ver o desenrolar dessa situação. Mas lembrando que a emenda impositiva era o orçamento secreto, e as emendas do relator eram um orçamento secreto e se tornaram emendas do relator. Mas a função é a mesma e o dinheiro é o mesmo e o endereço é o mesmo, do seu bolso. 10 horas e 34 minutos, vamos a mais uma matéria. Mãe de ministro Fernando Haddad morre em São Paulo aos 85 anos. Morreu no domingo à noite, aos 85 anos, em São Paulo, Norma Tereza Guassan Haddad, mãe do ministro da Fazenda Fernando Haddad. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Norma Tereza deixa 3 filhos, Priscila, Lúcia e Fernando. Ela vinha lutando contra um câncer há 3 anos. O velório se dará ao longo desta segunda-feira no cemitério de Glessan, Morumbi, e o sepultamento será realizado às 16 horas no mesmo local. Aí a nota de falecimento, então, da mãe do ministro Fernando Haddad. O sepultamento acontece no dia de hoje. Nossos sentimentos. 10 horas mais 34 minutos. Vamos a mais uma matéria. O governador Tarcísio participa da entrega de 640 apartamentos na Baixada Santista. O governador Tarcísio de Freitas entrega nesta segunda-feira, às 10h30, em São Vicente, já como deve estar pensando, 640 apartamentos do programa Casa Paulista para famílias de baixa renda que residem em áreas de risco em Santos. O empreendimento reúne mais de 2.200 moradias e foi viabilizado de acordo com a cooperação entre o governo de São Paulo, a Prefeitura de Santos e a União, com aporte estadual de 63,4 milhões de reais. Infraestrutura, a habitação, é disso que o país precisa, disso que o governo, disso que o Estado de São Paulo precisa, e é disso que os moradores das cidades da região metropolitana também precisam. O déficit habitacional é muito grande e é necessário um esforço conjunto, município, Estado e principalmente União, para que possamos vencer esse desequilíbrio, essa desigualdade, principalmente os favorecidos, né, que acabam se valendo da utilização de áreas de risco, áreas de invasão, para tentar ter um teto sobre suas cabeças, né? E é necessário um olhar muito humano sobre essa questão, e investimento em infraestrutura é sempre necessário. A habitação tem um déficit enorme. 10 horas mais 36 minutos, vamos a mais uma matéria. Acabou? Opa, encerramos? Maravilha, o Virtual News hoje foi bem rápido. Estamos com algumas dificuldades na transmissão no YouTube, resolvendo essa questão técnica, e amanhã provavelmente já retornamos com a transmissão ao vivo no YouTube. Para você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, né? No Facebook a transmissão está normal no Facebook, no site também a transmissão acontecendo normalmente, apenas no Facebook, no YouTube uma adequação. Daqui a pouquinho o Drops está à disposição para você, tanto no site, quanto no Facebook, quanto no canal no YouTube, né? Nas redes sociais como um todo, você vai ter acesso aos Drops do Virtual News de hoje. Lembrando que, se você preferir, pode se inscrever no canal também e receber as notificações de tudo aquilo que acontece na Virtual no decorrer do dia. 10 horas mais 37 minutos. Vamos encerrar a transmissão, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a Maria Clara no aporte técnico. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.